Boa noite a todos. É sempre uma alegria, uma honra estarmos juntos, estudarmos o Evangelho, ajudados por Kardec. Então, vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdão das ofensas e instruções dos Espíritos. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, às vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Hoje nós temos um convidado que vai falar sobre esse assunto aí, depressão, linguagem do acolhimento. Paulo Amaro, eu passo a palavra a ele. Boa noite a todos. Eita, que vocês não jantaram, né, gente? Boa noite. Boa noite. Segundo a minha amiga Paula Zamp, que já está no mundo espiritual, ela dizia que nas casas espíritas, para cantar, ela dava boa noite, ela ouvia os espíritos dando boa noite para ela, mas não ouvia os encarnados. Bom, gente, meu nome é Paulo Amaro, eu sou da cidade de São Paulo, capital, e hoje nós vamos falar sobre um tema que nós não podemos florear e nem romantizar, que é a depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é uma doença. Mas, em pleno 2026, ainda existem algumas pessoas que dizem que a depressão é uma frescura, que a depressão é mimimi, que a depressão é falta de Deus, que a depressão é você querer chamar atenção, que é falta de uma louça para lavar, que é falta de uma enxada para carpir, e por aí vai, inúmeros adjetivos. Mas as pessoas não entendem o que a pessoa está sentindo. E muitas vezes quem está doente também não sabe explicar, e fica por isso mesmo. Ninguém faz mais absolutamente nada. Então, como a Organização Mundial da Saúde já trouxe para nós que isso é uma doença, nós temos que aprender a tratar a depressão. Só que quando muitas vezes nós falamos num nome que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, a pele vai até arrepiar. Psiquiatra. Arrepia até. Porque quando é psiquiatra, eu não estou louco. Psiquiatra é para louco. Eu não preciso disso. Psicólogo? Eu tenho meu melhor amigo, eu choro lá com ele, não preciso nem gastar dinheiro com psicólogo. E por aí vai. Existe hoje um estudo no Hospital Israelita Albert Einstein, que é um artigo científico, um estudo que até 2035, nós estamos falando de 9 anos, que passa muito rápido, todos nós vamos ter uma doença mental. Todos nós. E aí, eu posso dizer para vocês, como psicoterapeuta,
que todo mundo, na verdade, já tem um pouquinho. Ou ela esconde, porque ela tem medo do que as pessoas vão falar sobre ela, ou ela vai passando um pano e colocando por debaixo do tapete, porque ela não quer ir no psiquiatra tomar medicação. Eu não vou tomar medicação porque vicia. Mas olha, hoje existem medicações muito modernas que não deixam viciar. E eu falo assim para os meus pacientes, se eu tiver que tomar remédio para o resto da vida, para não sentir essa dor emocional, eu vou tomar. Porque assim, quem tem muitas vezes diabetes não tem que tomar insulina para o resto da vida? Quem tem problema de pressão arterial muitas vezes não tem que tomar remédio para o resto da vida? Quem tem problema de tireoide, você vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Mais um, que é o para depressão, qual vai ser a diferença? Nenhuma. Porque, gente, existem inúmeros tipos de depressão. Depressão pós-parto, depressão sazonal, distimia, transtorno de depressão maior e por aí vai. Vai de 8 a 12 tipos de depressão. Não temos como saber se o que para mim é bom, muitas vezes para o outro não é. Só que as pessoas vêm para nós com uma receitinha de bolo pronta, achando que vai resolver o seu problema, que vai resolver o seu, mas não vai. É tudo diferente. Não temos como saber isso, porque a pessoa que está para o lado de fora, ela nunca vai entender. Porque só sabe o que é depressão quem passou ou quem passa. Ponto. Acabou. O luto é a mesma coisa. Só quem passou ou quem passa que sabe o que é essa dor. Ponto. Eu fiz um congresso sobre saúde mental o ano passado e tinham vários participantes, vários palestrantes, e um deles era um psiquiatra. E no final da explanação dele, da palestra, do tema dele, eu fiz uma pergunta bem ousada. E perguntei, doutor, você como psiquiatra, você sabe o que é uma depressão? E a resposta dele foi, não. Eu consigo te ajudar, mas eu não sei o que é uma depressão. Porque eu nunca passei. Eu não sei o que é essa dor. E a depressão, gente, pode ser por genética. Padre Fábio de Mello, vocês devem conhecer, né? Ele está passando por um momento extremamente delicado, é a 4ª vez que ele está numa depressão profunda, porque ele tem um histórico familiar muito pesado. Todos têm depressão. E isso vem de genética. Muitas vezes é bioquímico. É orgânico. E aí a gente confunde as coisas e coloca a culpa no coitadinho do obsessor. Ah, mas é porque eu estou obsediado. É espiritual. E muitas vezes, gente, não é. É bioquímico. Porque se você não toma uma medicação para te ajudar neste processo, você não consegue ficar de pé. Eu falo para os meus pacientes muitas vezes para eles irem ao psiquiatra e eles relutam, porque não querem ir. E vai relutando, até que em determinado momento eles cansam e vão. Quando eles fazem o retorno comigo, eles falam assim, Paulo, por que eu não fui no psiquiatra antes? Hoje eu tenho qualidade de vida. Hoje eu consigo ter mais bem-estar. Eu consigo levantar da cama. Porque, gente, tem pessoas que não conseguem sequer levantar da cama. Não conseguem sequer escovar os dentes. Eu tenho uma paciente que está há 15 dias presa num quarto escuro, sem tomar banho, sem se alimentar, sem escovar os dentes, sem fazer nada. Só que ela não está porque ela quer, porque ela não tem forças. A doença faz isso. Ela te derruba de uma forma que você não consegue levantar. Ela já tentou se matar 3 vezes. E o pai e a mãe, em vez de a acolher, por isso o tema depressão, a linguagem do acolhimento, eles detonam ela, acabam com ela. Aí eu pergunto para vocês, ela vai melhorar?
Não vai. Você sabe por que ela não vai melhorar? Não só ela, mas muitas pessoas. O que eu vou falar aqui, gente, não generalize, tá? E também eu não sou o dono da verdade. Mas, infelizmente, 99% das pessoas hoje que têm depressão é por falta de vínculo afetivo. Ou é por conta da mãe, ou é por conta do pai, ou por conta do marido, ou por conta da esposa, e assim vai. Está ali no círculo familiar. E o pior, onde nós mais precisamos de ajuda, que é dentro de casa, com a nossa família, nós não temos. Não tem. Eu falo porque os meus pacientes chegam para mim e falam assim, eu estou ficando pior. E aí eu pergunto para ele, mas o que está acontecendo? O que está despertando esse gatilho em você? E ele responde, a minha família. Se ele não sair daquele ambiente a qual está despertando o gatilho nele, ele pode tomar o melhor remédio dos Estados Unidos, que ele não vai melhorar. Ele não vai ficar bem. E muitas vezes eu preciso chamar o pai e a mãe para educar a como lidar com o filho. Há um mês, mais ou menos atrás, uma criança de 11 anos se matou com um cadarço de tênis. Eu tenho um paciente de 11 anos que eu atendo, que só esse ano ele tentou se matar 18 vezes. É extremamente alto o índice de suicídio. Existem muitas pessoas que estão doentes. Mas muitas vezes elas não escondem, elas escondem a dor dela. Porque assim, eu vou contar para vocês uma situação que eu tenho certeza que aqui em Ribeirão Preto nunca aconteceu, só foi comigo. Quer ver? Quantas vezes eu levantei da cama sofrendo, angustiado, triste que eu estava, mas eu coloquei uma máscara que estava tudo bem e fui trabalhar. Não aconteceu isso com vocês nenhuma vez, né? Aqui em Ribeirão Preto não, né? Nenhuma vez, né? Ou talvez todos os dias. Porque geralmente, quando nós vamos trabalhar e a gente se encontra com as pessoas, aí a gente fala, bom dia, tudo bem? O que você responde? Tudo bem. Aí eu pergunto, será? Será que está tudo bem? Mas por que ele não vai falar que ele não está bem? Por julgamento que ele vai sofrer, por preconceito, pelo medo do que as pessoas vão, meu Deus, imagina o que vão falar de mim. E, gente, uma palavra fora do lugar, você pode fazer a pessoa que está doente, que está sofrendo, ir para uma estaca zero e realmente tirar a própria vida. Porque ela não tem forças, ela ouve absurdos do tipo, reage, você tem que reagir, você tem que fazer alguma coisa. Como ela vai reagir se ela não tem força para fazer nada? E eu gosto muito de comparar a depressão com o luto. O luto, não sei se vocês sabem, segundo a minha grande amiga Deusa Samu, que é psicóloga e especialista em luto, ela perdeu um filho e ela fala o seguinte, Paulo, é triste muitas vezes quando você vai a um velório e você ouve coisas horríveis. Por exemplo, eu imagino o que você esteja passando. Não imagina. Não imagina. Eu sinto muito. Não sente. Mas o pior, você tem que ser forte, viu? Ali, na beira do caixão, você tem que ser forte, porque tem seu pai, você tem sua mãe para cuidar, você tem que ser forte. Eu não tenho que ser forte, gente. Deixa eu viver o meu processo de luto. É importante eu passar por essa fase. Eu não posso negar a existência da dor. Porque as pessoas ficam assim, mas você tem que pensar positivo. Você tem que ser otimista. Eu não estou falando sobre otimismo. Eu não estou falando sobre pensar positivo. Eu estou falando sobre dor.
Eu estou falando sobre sofrimento. Eu não posso ficar escondendo isso. Porque se eu ficar escondendo, eu vou ficar doente. E vai afundando cada vez mais. E nós não respeitamos o que as pessoas estão sentindo. Porque eu falo que por trás de todo ser humano existe uma dor. E, gente, dor é dor. Dor não se mede. Não tem uma régua para medir dor. Seja a dor da unha encravada do pé, valida a dor dessa pessoa. Porque quantas vezes a gente vai desabafar com alguém da família, e aí você quer só ser ouvido, e aí a pessoa começa a falar um monte de coisa para você, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, e é isso, e aquilo. Eu não quero saber o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer, porque eu já sei. Eu não preciso disso. Eu só quero alguém que me acolha. Alguém que esteja do meu lado. Alguém que segure as minhas mãos, mas muitas vezes não precisa falar absolutamente nada. Ela só tem que estar ali, com você, presente. Eu falo muito, inclusive, no meu livro, sobre presença. Como falta presença ainda hoje em dia no mundo. É o conectar, é o estar de olho, assim, olho no olho, sabe? Quer ver um exemplo? Vamos, no generalismo que eu vou falar, para uma roda de mesa de uma família no sábado ou domingo, reunindo a família para almoçar em volta da mesa, que isso já é difícil. Né? Já é difícil. Mas a gente vai lá, senta, mas sempre tem um, me presta um pouquinho, por favor. Sempre tem um que está onde? Estou errado? Não estou dizendo que é todo mundo, mas sempre tem um que está lá no celular. Cadê a conexão? Cadê a presença? Não existe. Não existe. E aí, uma vez um paciente falou para mim, Paulo, eu estava chorando, desabafando com uma amiga. Ela estava onde? No celular. Aí disse que ele pegou e falou assim, eu estou cansado, eu vou me matar. E a pessoa respondeu, é verdade mesmo. Gente do céu, como assim? E nada, não houve nenhum tipo de conexão. E muitas vezes é neste momento que desperta o gatilho na pessoa onde ela fala assim, realmente ninguém presta atenção em mim. Realmente ninguém quer me ajudar. Aí ela comete suicídio. Porque, gente, nós achamos assim, que vai acontecer com o vizinho, mas nunca com alguém da nossa família. Ah, o vizinho acontece. Não, com a gente, todo mundo da minha família é imortal. Ninguém vai morrer, mas acontece. Eu tenho um grande amigo, que ele trabalhou 8 anos comigo na minha empresa. E aí, ele viajava comigo o mundo inteiro fazendo palestras. Ele me ajudava, ele era o meu staff. E aí, ele trabalhou 8 anos comigo. E um dia, ele com a namorada, ele arrumou um emprego novo, ele saiu muito rápido, e ela ia para o Chile, ia passar 3 dias no Chile, ia ser, ele pensou, como daqui ali na cidade vizinha, vai voltar rápido, e foi embora. Né? E eu sempre falava nas palestras, o quanto é importante você falar para o outro que você ama. Mas não só falar que ama, falar o porquê você ama. Né? Porque no automático você fala, eu te amo. Tá, eu te amo por conta disso, 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 disso. E ele ouviu eu falando isso por muitos anos, por muitas vezes. Muito bem, ela foi para o Chile, só que ela não voltou. Porque ela se matou no Chile. E ele me manda um áudio chorando muito e falando, Paulo, eu vivi 8 anos da sua convivência, quase 24 horas, ouvindo você falar. Fale para a pessoa que ama porque ama. E eu não falei. Eu não consegui me despedir dela. Eu não tive a oportunidade de dizer para ela que amava e por que eu amava. Só que muitas vezes a gente só dá valor quando perde. Aí você vai lá na beira do questão, porque eu deveria ter feito, porque eu deveria ter falado. Deveria. Não falou. Não dá mais.
perdeu a oportunidade. Né? Para nós que somos espíritas, a gente ainda acredita, né, que a pessoa vai ouvir e está tudo bem. Mas e para as outras pessoas que não têm essa crença? Né? E aí carrega um peso enorme nas costas por não ter feito o que precisava ser feito. Então hoje, vocês têm uma tarefa. Quando vocês saírem daqui da palestra hoje e forem embora, vocês vão mandar um áudio nominal com o nome da pessoa, vocês vão escolher para quem vocês quiserem, e vai mandar para ela dizendo: olha, eu te amo, fulana de tal, por conta disso, mas vocês precisam fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Tá? Façam isso. O máximo que vai acontecer de retorno é a pessoa falar assim: você bebeu? Aconteceu alguma coisa? O que você quer? Deixa. Né? Deixa pensar. Que você bebeu, que você está bêbado, não tem problema. Mas faça a sua parte. E não espera retorno, tá? Não espera. Porque muitas vezes a pessoa que está doente, ela não tem força para responder uma mensagem, para conversar com ninguém. Porque, geralmente, as pessoas que sofrem de depressão, não todo mundo, elas têm um sentimento de solidão muito forte. Que ela pode estar rodeada de 3.000 pessoas, ainda assim ela sente solidão. E olha que contraste. Ao mesmo tempo que ela sente solidão, ela quer ficar sozinha. Não é? Tem esse embate, né? Esse contraste. Então, por quê? Porque a doença faz isso. Né? E aí, vamos fazer uma comparação aqui entre o luto e a depressão. O luto, não sei se vocês sabem, é qualquer perda. Não é só a perda de uma pessoa. A perda de um objeto significativo, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento. Qualquer coisa que está relacionada à perda, você vai passar pelo processo de luto. Segundo as teorias, tá? A teoria, eles dizem que o luto, se elaborado, o que é elaborar o luto? Você fazer psicoterapia, você dura no luto durante 1 ano. Mas a gente sabe que o luto não é matemática, então ele pode durar até um pouco mais, se elaborado. Guarda essa informação. Segundo Drauzio Varela, ele diz o seguinte: que se você tiver mais do que 15 dias consecutivos de tristeza, angústia, apatia, desânimo, perder o prazer das vontades que você tinha antes, que você tinha prazer em fazer, que você perdeu totalmente, 15 dias, procure um médico, porque você já pode estar entrando num processo de depressão. Mas Paulo, olha só, fazem 6 meses que eu perdi meu ente querido e eu ainda estou sofrendo muito, então estou com depressão? Não necessariamente. Você pode estar vivendo o processo de luto, mas se não estiver já nesse processo elaborando, você pode sim entrar no processo de depressão. Tá? Então, é preciso muito cuidado, porque a depressão ele não é uma linha tênue. São os altos e baixos, altos e baixos. E na maioria das vezes, só baixo. Né? Porque a pessoa não consegue mais ver vida, ela não consegue ver mais oportunidade para viver. Ela começa a olhar para as pessoas e para ela perder o sentido de absolutamente tudo. Né? E aí, eu gosto sempre de trazer um pouco sobre a minha formação, não como uma questão de ego, de orgulho, mas para vocês entenderem um pouquinho o quanto eu tenho propriedade para falar sobre depressão. Eu tenho muita propriedade. Eu sou pós-graduado em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização pela PUC. Eu tenho uma certificação em Transtorno Ansioso Depressivo pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho uma certificação em Comportamento Suicida pelo Hospital Sírio-Libanês. Tenho uma certificação em Processo de Luto também pelo Sírio-Libanês. Sou psicoterapeuta, sou palestrante e sou escritor. Perceba que eu tenho bastante domínio para falar sobre depressão? Sim ou não? Mas não pela questão científica, porque eu também passei pela depressão. Então, eu tenho a teoria, mas eu também tenho a prática.
E eu cheguei no fundo do poço, se é que existe fundo, porque eu cheguei no abismo. Para mim, Deus, quem é Deus? Porque é comum quando você está doente, você perder a fé, você não acreditar nem em Deus mais. O próprio padre Fábio de Mello falou recentemente nas redes sociais dele que ele não consegue acreditar nem em Deus mais. Se é ele que é ele, não acredita, imagina eu que passei por isso. Eu não conseguia mais acreditar. Espiritualidade é uma farsa. É tudo mentira. Eu não acredito. Só que eu fui afundando, cada vez mais afundando, e eu não conseguia sair daquele estágio. Só que no meu primeiro sintoma, eu já fui no psicólogo, eu já fui no psiquiatra e comecei a tomar a medicação. Ainda assim eu fiquei 1 ano em estágio de sofrimento profundo, já tomando medicação. Porque o meu organismo não absorvia a medicação. Então imagina o quanto eu sofri, gente. Porque, como eu falei, é só quem passa que sabe. Só. E eu posso falar para os meus pacientes que quando eles vêm tratar comigo, que eu atendo os meus pacientes de forma online, por eu viajar muito, eu atendo só online. E aí, ele chega também e eu falo para ele assim, eu sei o que você está sentindo. Eu não sei a dimensão, eu não sei o tamanho da sua dor, não sei nada. Mas eu sei o que você está passando, porque eu também passei por isso. Eu atendo 18 psiquiatras. Mas eles são seres humanos, vocês concordam comigo? Eles também precisam de ajuda. Porque o médico, quando está doente, ele vai onde? No médico. Né? E aí, o que a gente mais ouve, principalmente entre eles, entre os colegas, eles não podem compartilhar entre eles, porque se souber, queima o trabalho dele, e ele fala, não, ninguém mais vai me procurar. Coitado, porque eu falo, eu não tenho problema nenhum em falar. E não tenho vergonha nenhuma em dizer que até hoje eu tomo medicação. Porque senão nem aqui talvez eu estaria com vocês. Porque eu fiquei de um jeito tão mal na cama, gente, mas tão mal, que eu não conseguia levantar. A depressão é algo mais forte do que você. O seu organismo não responde. Não tem como explicar isso. É uma dor da alma mesmo, da alma. E aí chega uma amiga minha no meu quarto e fala assim para mim, viu? Vamos levantar, vamos fazer um exercício físico, vamos para academia, vamos fazer alguma coisa. Eu não tinha força para escovar os dentes. Eu não tinha força para levantar. Imagine para ir para uma academia fazer exercício físico. Agora vamos lá. O exercício físico é extremamente importante no processo da saúde mental. Mas com pessoas que estão em estado funcional. Se a pessoa estiver em estado disfuncional, ela não vai ter força para ir. E quanto mais você cobrar, mais ela vai piorar, porque ela vai se sentir incapaz. E aí, uma outra amiga minha foi, de manhã, ela passou o dia inteiro deitada na cama comigo, de mão dada, e não falou uma palavra comigo. Mas foi a melhor companhia que eu tive. Porque eu não queria realmente que alguém falasse nada para mim. Eu só queria a presença. Eu só queria que alguém estivesse do meu lado, segurando as minhas mãos e falasse assim, eu estou aqui com você. Gente, no começo, juro para vocês, eu fui escondido no psiquiatra. Eu fui escondido no psicólogo, porque a minha família não deixava eu ir. Eles diziam que eu não precisava, que eu não estava louco, que não era para eu entrar nessa vibe de medicação, que era loucura eu fazer isso, e por aí vai. Muito tempo eu fiz isso escondido da família. E muita gente deixa de procurar ajuda por conta da família. Porque ainda existe muito preconceito. Eu fiz uma jornada de palestra no litoral paulista, igual essa. E no final o senhor veio conversar comigo e ele falou assim, Paulo, até hoje, foi em 2025 isso, até hoje, em 2025, eu achava que a depressão era uma frescura. Eu julgava realmente as pessoas. E olha que interessante, isso não está distante de nós. Eu fiz uma jornada de palestra em Cuiabá, essa mesma palestra,
E na plateia tinha uma menina chorando muito enquanto eu fazia a palestra. E eu fiquei preocupado e pensei, poxa, assim que acabar a palestra, eu vou lá conversar com ela um pouco. Mas não deu tempo, porque acabou a palestra, ela foi embora. Foi mais rápida. Beleza, fiquei no final, autografando o livro do pessoal. Foram embora, ficou um grupinho de 3, 4 pessoas ali comigo, enquanto fechava o centro, que eles iam me levar embora. E aí, no final, eu falei assim, gente, tinha uma menina na plateia que estava chorando muito, eu fiquei preocupado com ela. Vocês sabem quem é? Ah, sim, é a nossa sobrinha, mas ela é assim mesmo, ela gosta de chamar atenção, ela gosta de plateia, já tentou se matar 3 vezes. Aí eu perguntei, o que vocês aprenderam na minha palestra? E eram tarefeiros. Aí eu pedi para ele dar o meu número para ela e pedi para ela me ligar. 10 minutos que eu passei o telefone, a menina me liga, chorando muito, e fala assim, Paulo, enquanto você fazia a palestra e a minha família inteira balançava a cabeça concordando com você, nada daquilo eles fazem comigo. Então perceba, gente, o quanto é dolorido. Esse menino mesmo, que é meu paciente de 11 anos, que já tentou se matar 18 vezes esse ano, ele presencia o pai e a mãe numa guerra absurda dentro de casa. E ele já ouviu que ele é o problema. Aí eu pergunto de novo, será que ele vai melhorar? Chama o pai, chama a mãe para conversar, explico a situação. Já pedi uma internação para o menino e eles negam. A minha parte eu fiz. Eu deixei muito claro. Porque se acontecer alguma coisa, para não dizer, olha, não avisou, não fez, avisei. Né? Tem coisas que fogem também do nosso controle. Antes de ontem, um paciente meu mandou uma foto da arma e falou, vou me matar. Família inteira começou a ligar para ele desesperado, ele não atendia, as minhas ligações ele não atendia, mandava mensagem ele não atendia, aí pensei, já foi, não deu tempo. Meia hora depois eu mandei de novo. Ele me respondeu, eu falei, graças a Deus. E aí, conversando com ele, eu fui tirando ele da crise, porque ele estava numa crise muito forte. Fiquei quase uma hora no telefone com ele, tirando ele da crise, saindo, ele se acalmou. Liguei para a filha dele, porque eu peço sempre o contato de emergência. Liguei para a filha dele, expliquei toda a situação, mandei a foto da arma, tudo para ela. Eu preciso que você vá agora para a casa do seu pai. Porque senão ele vai cometer suicídio agora. E a resposta dela, talvez amanhã eu dê uma passadinha lá. Amanhã? E se não der tempo? Pode ser tarde. Né? Aí você fica naquele embate, e agora o que eu faço? Não tenho o que fazer. A minha parte eu fiz, tirei ele da crise, avisei a família e pedi para ir. Já não compete mais ao profissional fazer mais nada. Já foi feito tudo. Né? E aí, uma outra informação muito importante, porque muitas vezes, quando você está em depressão, você chora muito. Ou você repete muitas vezes a mesma coisa. E que é comum da doença isso, quando você começa a repetir as coisas. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E aí uma menina chegou para mim com uma depressão profunda demais, marcou a consulta comigo. 5 minutos depois, a família me manda uma mensagem no meu Instagram e falou assim, fulana de tal marcou uma consulta com você, né? Falei, marcou. Aí ela disse assim, boa sorte, ha, 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 ha. Como assim? E são pessoas que estão debaixo do mesmo teto que ela. Como vai melhorar desse jeito? Se a própria família não acolhe, não valida a dor dela. Porque o que eu mais ouço dos meus pacientes é que quando você vai contar o que você está sentindo, a pessoa que está ouvindo, ela invalida a sua dor. Como se a sua dor não fosse nada. Como se não fizesse sentido. Gente, eu fundei 4 casas espíritas.
E eu tive a honra e a bênção de trabalhar 10 anos ao lado do Chico Xavier em Uberaba. Eu fui muito abençoado por este momento. É que eu não trouxe a foto, deveria ter trazido. E aí, gente, me lembra de pôr a foto, tá, Bel, por favor? Eu ouvia do Chico, porque iam muitos pais e mães que estavam em luto porque perderam os filhos, e falavam assim: Chico, eu perdi meu filho e eu estou sofrendo muito. Eu estou chorando todos os dias de saudade do meu filho. E aí o Chico, com toda aquela humildade, dizia: meu filho, minha filha, suas lágrimas são bálsamos de luz para o seu filho. Porque geralmente a gente não pode chorar, né? Eu fui numa casa espírita, uma tarefeira no final, bem no cantinho, com o olho cheio de lágrimas, falou: é que eu não posso chorar aqui. Como não pode chorar? Se o Chico mesmo diz que são lágrimas, são bálsamos de luz, por que eu não posso chorar? Quem falou que eu não posso chorar? Eu não estou falando que você tem que chorar 24 horas, né, gente? Mas você tem essa oportunidade de verdade, coloque isso para fora, né? Externaliza isso, porque isso é importante. Porque quando a gente faz, por exemplo, uma psicoterapia, às vezes eu não falo nada, o paciente só está lá chorando, desabafando. Aí no final ele fala assim: nossa, você me ajudou tanto. Eu falei: mas eu não fiz absolutamente nada, não falei absolutamente nada. Ele falou: mas eu só queria ser ouvido. Só isso. Né? E aí, gente, eu trago também aqui algumas pessoas. Aliás, antes de passar essas pessoas, eu quero contar uma história para vocês. É uma historinha verdadeira, mas é uma história. Ali é a Cida, e ali sou eu. Gente, eu tinha cabelo. Eu tinha. Cida, uma grande mulher, uma pessoa incrível, uma segunda mãe para mim. A Cida foi uma das pessoas que me ajudou a fundar uma das casas espíritas que eu fundei. E a Cida me ligava todos os dias para dizer que me amava. Todos os dias. De domingo a domingo ela me ligava para dizer que me amava. E era uma quarta-feira de cinzas e a Cida me ligou, né, para dizer que me amava. E eu estava de cama, uma enxaqueca muito forte. E aí eu falei assim: Cida, não tô legal hoje, tô de cama. Eu falei: mas o que aconteceu, menino? Eu falei: então, ontem os meus amigos me chamaram para comer um fondue de chocolate. Aí você sabe, chocolate, né, aquela coisa. Ela: mas menino, você sabe que você não pode comer chocolate. Quem tem enxaqueca piora a dor, não faça isso. E o telefone ficou mudo. Aqueles aparelhos que era fixo, sem fio, bloqueou a minha linha. Eu falei: depois eu ligo, que tinha meu celular, falei: depois eu ligo de volta. 15 minutos depois, a filha dela me ligou no meu celular e falou: Paulo, estou tentando falar com a minha mãe e não estou conseguindo. Eu falei: mas faz 15 minutos que eu falei com a sua mãe. Ela falou: mas dá um pulo lá, porque eu não estou conseguindo, eu preciso falar com ela urgente, pede para ela me ligar. Eu falei: ok, tá bom. Peguei meu carro, morava pertinho e fui para chamar a Cida. Aí cheguei na casa da Cida. Cida! Falei: não, vou arrombar essa porta. Mas dei 2 voadoras na porta, derrubei a porta, passei pela sala. Quando eu chego no quarto, ela havia desencarnado, com o telefone na mão. Ela não conseguiu nem desligar a minha ligação. Ela teve um infarto fulminante. Só que, gente, eu tive um luto tão pesado, de um sofrimento tão intenso, mas tão intenso, que é inexplicável. Porque, para mim, ela representava muito. Sempre representou muito. Para vocês terem uma ideia, ela me representava tanto, mais do que qualquer pessoa da minha família. E aí, ver ela naquele estado que eu a vi, do jeito que eu a encontrei, eu sofri. E muito. E aí fui para o velório da Cida. E eu lá no velório da Cida, chorando muito, sofrendo. Me chega um espírita de porco e fala assim: você está chorando por quê? Você não é espírita? Você não acredita que a vida continua? Então por que você está chorando? Eu acho que eu sou ser humano, eu acho que eu tenho coração,
e emoção, e eu tenho o direito de chorar. Mas como que ele pode me julgar por uma coisa do forte sentimento que eu tinha por ela? Só que ninguém sabia, mas o julgamento acontece, né? E, gente, é assim, quando nós falamos de dor, seja ela qual for, seja qual for o sofrimento que a pessoa esteja passando, nós temos que aprender a acolher assim, ó. Chega no velório, ou a pessoa que está ali, você vai dizer assim para ela: estou aqui. Ou então você não vai falar nada. Por favor, risque uma palavra do seu dicionário, meus pêsames. Isso é pesado. Não fale nada, mas não fale nada. O máximo, receba o meu amor, receba o meu carinho, eu estou aqui e mais nada. Porque uma palavrinha fora do lugar, você derruba a pessoa. Eu presenciei isso recentemente no velório, e que foi uma situação extremamente trágica. Foi tragédia mesmo, né? Como é o nome dela? Cida. Ei, gente, vamos lá, como é? Cida. Cida. E o que ela fazia? Ela me ligava todos os dias para quê? A diretoria me falou que eu posso ir até a meia-noite com vocês hoje. Tá? Então, quando chegar a meia-noite, no final da palestra, eu vou contar o porquê dessa história. Guarda a informação. Muito bem, agora a palestra começa. Depressão, né? Como eu falei, é uma doença que pode vir de algo sem motivo aparente, com ideações suicidas, com desesperança, e você pode ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor família, ainda assim a depressão pode chegar. Na minha família não tem histórico de ninguém com depressão. Eu fui escolhido. Porque a depressão não escolhe cor, raça, religião, não. Ela simplesmente chega. Simplesmente chega. E aí, eu trouxe aqui algumas pessoas que estão passando pelo processo da depressão. Poucos de muitos, né? Zeneto, da dupla Zeneto Cristiano, Padre Fábio de Mello, eu coloquei ele em vermelho, porque eu vou falar sobre ele à meia-noite. Padre Marcelo Rossi, Whindersson Nunes, Clarice Lispector também passou por este processo, e Lucas Luco. Lucas Luco postou nas redes sociais dele recentemente dizendo assim: eu morri em junho, mas ninguém viu, porque não sangrou. Fisicamente, realmente, não vai sangrar. Mas por dentro não é sangue, é hemorragia. É uma hemorragia, é muita dor, né? E aí, eu sempre me escondi atrás de uma máscara, porque eu não queria que as pessoas soubessem das minhas fragilidades, das minhas vulnerabilidades. Desde os meus 13 anos, desde que eu me conheço por gente, que eu comecei no Chico, eu sempre ajudei o outro e me anulei. Porque eu tinha uma ideação falsa de que eu tinha que salvar o mundo. E foi muitos anos que isso aconteceu. Gente, eu demorei 40 anos para aprender isso. Não faça cálculo de idade. 40 anos eu demorei para aprender isso. E aí eu escondi, porque imagina o Paulo com quase 4 casas espíritas, palestrante. Não, as pessoas não podem sonhar que eu tenho depressão. Porque segundo o meu psiquiatra, eu tenho depressão crônica, desde sempre, e eu nunca soube que tinha. Por isso que eu falo, de repente, nós já temos e nem sabemos que temos, né? E aí, eu tive um esgotamento mental, eu estava dirigindo, eu estava na rodovia, graças a Deus tinha uma pessoa comigo, e aí eu tive uma crise muito forte de choro. Mas a pessoa conseguiu tirar eu da crise. Foi nesse primeiro momento que eu já comecei a entender que eu estava entrando de fato numa depressão profunda. E para mim, a vida já não fazia mais sentido. Tudo estava preto e branco. Viver? Para que viver? Eu só ajudo os outros, mas ninguém me ajuda. Então assim, tudo para mim perdeu sentido. Tinha lugares que as pessoas me chamavam para ir, eu já não queria mais, me isolei, já não comia direito. Muitas coisas eu comecei a perder sentido. E aí eu transbordei o meu limite, tive uma crise muito profunda. Eu estava em Londrina, no Paraná,
Eu viajo muito a trabalho, toda semana. E aí, nesse dia eu pedi para ir embora mais cedo da empresa, porque eu não estava bem. E eles me liberaram. Fui para o hotel, passei a chave, a trinca, e ali eu já estava com tudo planejado com o que eu ia fazer. Nesse dia, eu tive uma crise de choro de 7 horas consecutivas. 7 horas, sem parar. Eu não conseguia sair da crise. Eu não conseguia. Mas era muito forte. A cama do hotel parecia que eu tinha jogado um balde de água, de tanto que eu chorei. Ali, eu escrevi uma carta de despedida aos meus pais, dizendo que eu não aguentava mais viver neste mundo, que para mim nada mais fazia sentido, que estava muito difícil viver na terra entre as pessoas, porque todo mundo eu ajudava, mas eu não via ninguém me ajudar. E por aí vai. Nesse momento, eu ainda pensei, vou ligar para alguém para pedir ajuda. Nesse dia eu liguei para 4 pessoas. As 4 que me atenderam, as 4 falaram assim, eu não posso falar com você agora. O que você pensa no momento que você já está no estágio de sofrimento? Ninguém se importa comigo mesmo. Realmente, eu me importo com outro, mas ninguém se importa comigo. E aí, eu estava no 29º andar do hotel. E hotel, geralmente, eles têm uma trava de segurança que você não consegue abrir completamente. Só que em Londrina, essa janela ela abria completamente, era alta, ficava extremamente grande. E eu subi na janela no 29º andar para me matar. E eu já estava decidido. Para mim, não fazia mais nada sentido. E eu estava numa dor tão profunda, gente, num choro tão profundo, tão profundo, tão profundo, que ali de pé, eu olhei para baixo, eu vi a mureta onde eu ia bater a cabeça e eu sabia que eu ia morrer fatal. E ali, eu já não acreditava mais em Deus e eu confrontei Deus. E falei assim para ele, e aí Deus, você não é o Todo-Poderoso? Não é o Salvador da pátria? Não é o cara que salva o universo? Vem me salvar. Prova para mim que você existe, eu vou pular. Só que se você não me salvar, eu vou saber que realmente você não existe. Porque eu duvido que você existe. E hoje você vai ter que me provar. E nessa hora, me veio um fio de memória e disse assim, liga para o CVV. Já ouviram falar? Diz que 188, um voluntário do mundo vai te atender para conversar com você, né? Você não sabe quem é a pessoa. E eu pensei, é a minha última tentativa. Eis que eu pego, disco 188 e me vem uma mensagem eletrônica. Tem 16 pessoas na sua frente para ser atendido. E aí, gente, realmente falei, não dá. Isso que eu estou contando para vocês foi num circuito de 5 segundos. Nisso que eu vou baixar o celular para jogar, para eu pular, que eu já estava encurvado para pular, extremamente encorajado. A hora que eu fui baixar o celular, eis que eu ouço alguém me atender. Aí coloquei o telefone de volta, e essa mulher que me atendeu, ela ficou 5 horas no telefone comigo. 5 horas. Ela falava, vocês perguntaram o que ela falou? Eu não sei. Porque eu só chorava. Eu estava numa crise muito forte. E aí, depois de um determinado momento, essa mulher pega e fala assim, alguém aqui já trabalhou no CVV? Não? Já? O CVV, eles têm um script, um protocolo para seguir, não é? E eles não podem sair daquilo, porque se você sair, você é desligado do CVV como voluntário, né? Pois bem. Aí, ela estava ali comigo e ela pega e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou quebrar o protocolo e o script do CVV, porque se eu não fizer isso, eu não vou te salvar. Aí eu pensei, se Deus que é Deus não vai me salvar, imagine você, né? Mas só pensei, porque eu não falei nada, só chorava. E ela me pega e fala assim, o negócio é o seguinte, Paulo? Mas eu não falei meu nome? Eu não conversei com ela? Ah,
Tem identificador de chamadas, que eu sei que não tem, né? Tem identificador de chamadas, puxou o meu CPF e ela sabe quem sou eu. Ok. Ela pega e fala assim, Paulo, o negócio é o seguinte, aqui do meu lado tem uma pessoa que se chama Cida. E ela está mandando te dizer que não é para você pular da janela. Parecia que tinha uma câmera dentro do quarto e ela vendo tudo o que estava acontecendo. Em nenhum momento eu falei que eu estava na janela. Nenhum. Nem meu nome. Mas não acabou por aí, não. A cereja do bolo chegou. Onde ela disse, e ela também está mandando te dizer que ela não consegue mais te ligar todos os dias, mas que ela continua te amando. Foi a hora que eu saí da janela. Foi a hora que eu consegui puxar o primeiro suspiro para sair da crise. E que se não fosse a Cida, nenhum outro familiar que fosse desencarnado ia conseguir me salvar. Deus sabia que era a Cida que ia fazer isso, que era ela que ia me tirar daquele momento. Graças a essa mulher do CVV, que vocês devem estar se perguntando, quem é? Não sei. Até hoje. Eles não podem se identificar por questões de ética. Não podem. Eu liguei várias vezes depois do CVV para agradecer ela, porque ela quebrou todo o protocolo e me salvou. Se ela não tivesse quebrado o protocolo, eu não estaria aqui hoje fisicamente com vocês. Hoje aqui, nesse momento, não estaria. Estaria obsediando, né? Atormentando, mas não estaria. E olha, gente, como Deus é misericordioso. Ele me passou na frente de 16 pessoas, me colocou na linha uma pessoa que era espírita, médium, e ainda me passou uma comunicação espiritual da Cida. Aí eu faço uma pergunta. Deus existe? Eu não confrontei? Eu falei para ele que ele tinha que provar que ele existia? Que ele tinha que salvar? Se ele não salvasse, eu não acreditaria mais nele? Aí a prova. E quando eu conto essa história para as pessoas falam assim, Paulo, mas não é possível isso ter acontecido. Eu falei, se não tivesse acontecido, eu não estaria aqui. Não estaria. Não estaria. Então, gente, Deus existe. Mesmo em meio a tanto sofrimento, Deus existe. Às vezes nós não conseguimos entender os desígnios de Deus, mas Ele existe. Eu não tenho dúvida nenhuma. E hoje eu ainda agradeço a Deus por ter passado pela depressão. Porque hoje eu consigo ajudar muitas pessoas que estão em estágio de sofrimento, que estão passando por isso, né? E aí, te amo. Eu não queria ouvir assim, mas vai passar. Já ouviram um ditado que fala assim? Tudo passa, até uva passa. Eu vou desmistificar isso, porque isso não é verdade, tá? Quer ver um exemplo? Pensem em alguém que vocês amam muito e essa pessoa já desencarnou. Vocês sentem saudade dessa pessoa? A saudade passa? Ponto. Fica mais leve, mas passar, não passa. Eu presenciei muito ao lado do Chico, em Uberaba, né, porque a ordem cronológica inverte, né, que quando vai o filho primeiro do que os pais. E, assim, era triste, gente, de ver, porque ainda na fila existiam algumas pessoas que julgavam, né? Mas é muito simples. Pergunte para um pai e para uma mãe que perdeu um filho se a dor da saudade passa. Não passa. Ela pode até ficar mais leve, mas passar não passa. Então são palavras perigosas, né? Que nós temos que tomar cuidado ao falar. E aí, diga, eu estou aqui, recebo o meu amor, o meu carinho, e eu não soltarei suas mãos. Leila Ferreira é uma repórter da Globo,
uma pessoa incrível, de uma humildade incrível. Eu li o livro dela chamado Viver Não Dói e eu fiquei encantado com o livro dela. E aí fui procurar o Instagram dela e lá 300 milhões de seguidores, eu bastante abusado, mandei uma mensagem no Instagram para ela dizendo que eu queria tomar um café com ela. Imagina, a repórter da Globo, vai, né? E aí, gente, para minha surpresa, ela topou. E eu fui para Belo Horizonte para tomar um cafezinho com pão de queijo com ela. E ela conta no livro que ela ficou mais de 6 anos presa num quarto escuro no auge da carreira dela na Globo. No auge. E ela disse que a mãe dela, sem estudo nenhum, mas de uma sabedoria gigante, disse que passava na porta do quarto e falava assim: coei café, comprei uva. Porque ela sabia que a Leila gostava de café, que ela gostava de ouvir, era a única forma que ela tinha de tirar a Leila do quarto. E ficava ali sentada na porta do quarto, velando pela filha viva. Né? E ela fala muito sobre leveza e a questão de nós respeitarmos o limite do outro. E isso é para a vida, tá, gente? Nós temos que aprender a respeitar o limite das pessoas. Infelizmente, falta muito amor na humanidade. As pessoas estão frias, vazias, não existe reciprocidade. Os relacionamentos estão acabando porque sempre o correto seria uma via de mão dupla, mas é sempre agora uma via de mão única. É um só que está remando. Vai chegar uma hora que vai cansar, só um remando, né? Então nós precisamos mudar isso, porque a única coisa que pode curar uma depressão é o amor. É o amor. E a minha terapeuta ela fez uma pergunta assim para mim: Paulo, desde os seus 13 anos você cuida das pessoas. E quem cuida de quem cuida? Né? Vou trazer um cenário atual para vocês aqui. Essa doença hoje atinge mais de 340 milhões de pessoas no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem anualmente devido ao suicídio. E pasme para a próxima estatística: a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 40 segundos. Enquanto nós estávamos aqui, vários já foram. Eu tenho um amigo que trabalha no SAMU. Aqui é SAMU também? Ele trabalha no SAMU e ele diz que todo domingo, depois do Fantástico, sempre chegam de 1 a 2 suicidas. Que é a síndrome da segunda-feira. Eu fui dar uma palestra também no litoral e tinha uma mãezinha que perdeu o filho, fazia 3 dias que ela havia perdido o filho, e ela, depois da minha palestra, ela falou: Paulo, eu preciso te contar o porquê meu filho se matou. Aí eu falei: por quê? Ele simplesmente deixou uma carta dizendo que estava se matando por conta do chefe dele. Gente, o mundo corporativo está mais perigoso do que vocês possam imaginar. Tem muita gente sendo afastada por saúde mental. Muita gente afastada. Muito bem. E aí nós temos que falar. Nós temos que ter empatia. Quando eu falo sobre empatia, o que vocês entendem? O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Quanto a senhora calça? 37, eu calço 43. O meu pé serve no seu calçado? Pronto. Então eu não tenho como me colocar no seu lugar. Eu não sei o quanto você caminhou para chegar até aqui. Eu não vesti os seus calçados para passar pela dor que você passou. Impossível eu me colocar no lugar do outro. Impossível, não tenho como imaginar a dor do sofrimento do outro. Então eu criei uma nova versão de empatia, que é você validar a dor do outro sem julgamento. É dizer assim para ela: eu valido a sua dor é legítima, eu acredito em você e eu quero que você saiba que eu não soltarei suas mãos. Ponto. Isso é empatia, tá? Reforçar que depressão tem tratamento, né? É uma doença, mas que tem tratamento. Não ignorar comentários suicidas. Já ouviu falar que cachorro que late não morde? Morde. Porque quem vai se matar não avisa. Avisa. Eu avisei
várias vezes, por sinal. Só que todo mundo achou o quê? Que eu não ia fazer nunca, que eu não ia ter coragem de fazer. Segundo o Dr. Luiz Escoco, ele fala que metade das pessoas que tentam se matar realmente conseguem, e 35% das tentativas mal sucedidas são realizadas novamente dentro de 1 ano. Padre Fábio de Mello, que eu falei para vocês que eu ia falar meia-noite, amanhã nem deu meia-noite, ó. Padre Fábio de Mello tem uma irmã que se chama... Vamos ver se alguém adivinha. Quem falou? Cida. E a Cida ligava para o Padre Fábio de Mello todos os dias para dizer que não aguentava mais viver, que estava cansada, que ela ia se matar, porque a vida não fazia mais sentido, todo dia. E o Padre Fábio de Mello pegou essa situação e levou para o terapeuta dele. O terapeuta dele, muito infeliz, pediu para ele se afastar dela, que ela estava querendo chamar a atenção. 1 mês depois, a Cida se matou. Essa reportagem está no YouTube, ela é antiga, e é uma reportagem do SBT com o Cabrini. Gente, é que eu estou resumindo muito das coisas que ele fala, porque ele fala, hoje eu tenho depressão profunda, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, hoje eu sei o que minha irmã sentia. Só que agora, eu não tenho como mais tirar ela do túmulo, não tenho mais o que fazer. Né? Percebe o perigo, gente, que existe nessas situações? O perigo. Não interromper, né? Não julgar, porque às vezes a gente vai falar do nosso sofrimento, está lá contando para a pessoa e fala, mas você não sabe o que está acontecendo comigo. E o pior, espíritas, vocês todos que estão aqui, não faça comparação de dor, que é assim. Eu começo a contar meu sofrimento e a pessoa fala, mas olha para o lado, tem pessoas que estão sofrendo mais do que você. Quando eu faço isso, eu estou invalidando a dor do outro. Não posso fazer isso. Valide a dor dela. Você não tem que falar fazendo comparações, porque é o que eu falei, dor é dor, e dor não se mede. Manter contato regular com essa pessoa, liga, manda uma mensagem, esteja sempre presente, né? Isso é muito importante. Não minimizar a situação, negar a existência da doença aí pode atrapalhar o tratamento. E eu vou falar rapidamente para vocês do meu livro, que é o mesmo tema da palestra, Depressão, a linguagem do acolhimento. Aqui, este livro é muito bom para qualquer pessoa que esteja sofrendo. Para a pessoa que está com depressão, para a pessoa que convive com quem tem depressão, para quem está em luto, ou para quem está... Qualquer dor serve. Mas para mim eu não tenho nada, não convivo com ninguém. Mas pode ser que você tenha alguém que conheça e você possa presentear e ajudar. Um dos títulos. Quando tudo pesa e a gente só quer um colo. Quando a tristeza passa a morar na gente. Ninguém entende, mas dói. Quando a vida perde a cor. O peso de fingir que está tudo bem. Quem nunca, né? As pausas também são cuidado. Quando o recomeço é bem devagarzinho. A força que você nem sabia que tinha. Você não precisa se apressar para melhorar. Você nunca está sozinho. Acolher é também um jeito de amar. Vai ficar mais leve, mas até lá eu fico aqui com você. Gente, esse livro, apesar de ser tratado de um tema pesado, ele é extremamente leve na escrita, na leitura. O único problema é que você quer ler, aí você não para, você não quer parar de ler, você não consegue parar de ler. E por vezes que eu estava escrevendo este livro, eu escrevi em lágrimas, em dor profunda. Né, porque eu conto bastante sobre isso. E, gente, ajuda demais quem está sofrendo. Custa R$ 69,90. Essa é uma forma que a gente tem da gente poder também levar essa palestra para o Brasil, para o mundo inteiro. Lá, no fundo, a Isabel vai estar com a maquininha, Pix, cartão, a sogra, a cunhada, a família, tudo passa. Tá? E quem não comprar o livro vai reencarnar mais 300 vezes. Tô brincando, gente.
Eu tenho um workshop que ele é gratuito, que é a continuação dessa palestra, tá? Não é para vender nada não, tá, gente? Já vou avisando. Mas é sobreviver, né? É sobreviver e sobreviver. O ponto e vírgula, né? Que o ponto e vírgula significa que eu quis parar, mas que eu continuei. Essa mesma fonte, essa mesma letra, eu tatuei aqui no meu peito. Eu nunca fiz tatuagem na minha vida. Os meus pais nunca gostaram. Mas eu respeito absurdamente os meus pais. E com 40 anos, conversei com eles, sentei, falei, pai, mãe, é importante para mim, existe um significado muito forte. Quando eu olhar, pode até me tirar de uma crise. E eles chorando, com toda certeza, eu te apoio. Né? Então, é bem legal, vai ser no dia 9 de maio, é 1 horinha só, das 9h30 às 10h30, é um sábado, ao vivo, tá? Acontece online, mas é ao vivo mesmo, existe interação comigo durante esse workshop. Lá no fundo com a Isabel, tem uma listinha, é só deixar seu nome, telefone e e-mail, que a gente manda o link para vocês participarem do workshop. E de verdade, não é porque eu que faço não, aproveite a oportunidade, gente. E, para a gente fechar, eu gosto de trazer 2 trechos de música que me ajudaram muito. Eu só não vou cantar, porque senão vocês vão embora correndo. Então, vou ler. Vanderly, onde Deus possa me ouvir. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém. Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. Que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes. Meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior. Para entender por que se agridem, se empurram para o abismo, se debatem, se combatem sem saber. Antes de passar para a próxima, se essa palestra fez sentido para você, amanhã eu também vou estar dando essa mesma palestra no MEI-MEI. Se vocês têm, de repente, alguém que conheça, que é interessante assistir, eu estarei lá, tá? Próximo, Deus cuida de mim, do Kleber Lucas. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. E aí ele termina dizendo, Deus cuida de mim. E aí eu termino dizendo, Deus cuida de nós. Muito obrigado, viu, gente? Que a energia dessas palmas possam chegar a todas as pessoas que estão sofrendo, e inclusive se algum de nós que está aqui também esteja em sofrimento, também possa receber essa energia. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Divino Mestre, amado Jesus, a todos os amigos espirituais que se fazem presente aqui nesta noite. Que possam derramar sobre cada um de nós bênçãos dos céus, envolvendo em muita paz, amor e bastante equilíbrio. Pedindo também pela saúde dos nossos irmãos, seja qual for o problema de saúde mental, espiritual, físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros. Que Nossa Mãe Santíssima possa envolver a todos nós com o seu manto azul de amor e que possamos retornar aos nossos lares, levando um pouquinho desta paz, na certeza de que viveremos dias mais leves. Senhor, não solte nossas mãos. Caminhe ao nosso lado, nesta jornada da vida,
Que o Senhor possa acalmar os nossos corações, nos dando discernimento, para que possamos escolher os nossos caminhos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós agradecemos os restantes. Quem está agendado pode se dirigir à sala do lado para receber seu tratamento. Quem achar que precisa pode entrar também. O restante permaneça onde está. Receberão o passe aqui. Depois faremos a distribuição da água purificada.